Ei, coisa boa! Que essa felicidade dali, ó, passe pra cá e passe pra aí. Porque o que eu mais quero é que a sua semana seja protegida, abençoada, cheia de saúde, paz, seja produtiva também no teu trabalho, com a tua família, com os teus amigos. Fica comigo porque nós estamos ao vivaço para todo o país a partir de agora pela TV, em tempo real pela internet. Hoje o programa tá super bacana, nós vamos falar de plástica, de contorno na maquiagem para ajudar a deixar assim, por exemplo, mais fininho o teu rosto, o teu nariz. Ih, tem tanta dica, tem tanto truque. Fica comigo! Bem-vindos ao nosso Vida e Estilo. É isso aí, meio-dia eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro convidado de hoje, que é o cirurgião plástico Alexandre Cataoca. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Ótimo. É verdade que cresce cada vez mais o número de cirurgias plásticas. Sim. E que a selfie também trouxe muito disso que eu brinquei Sim. ali no Pior Fatioli. que tem alguns estudos falando exatamente isso, né? A selfie, principalmente para os procedimentos de face, né? Então, blefaroplastia, que é das bolsinhas, da pálpebra, toxina botulínica, preenchimento, aumentou também. O pessoal fala que é por conta das selfies. Não sei, tá? Mas parece que é isso mesmo. É, porque, gente, à medida que você coloca o celular muito aqui pertinho, né? E com essas câmeras ótimas que estão hoje em dia... Exatamente, dá pra ver tudo. Tudo. E aí, se o seu rosto não tá muito simétrico, se você tem um ladinho maior, menor, se tá um pouquinho maior, tudo você vai perceber por ali. Exatamente. Mas dá pra se arrumar, né, doutor? Dá, tem um jeito, né? Sim, sem Mas dúvida. com responsabilidade, isso que é muito importante. Ó, nós temos um VT sobre cirurgia plástica, eu quero que você assista para depois a gente comentar aqui. Pode rodar. O Brasil é um país vaidoso e os números levantados em uma pesquisa mostram que quando se trata de cuidados com o corpo, não existe crise. Implantes de silicone nos seios, lipoaspiração e abdominoplastia encabeçam, nessa ordem, a lista de intervenções estéticas que mais fazem sucesso nos consultórios. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em comparação ao ano de 2014, as intervenções para fins reconstrutores ou puramente estéticos avançaram 23% e 8%, respectivamente. Parte desse crescimento no Brasil é atribuído ao aumento do público masculino nos consultórios. Outra novidade nesse mercado são os buttons up, que significa bumbum empinado. Uma febre nos Estados Unidos, apelidada inclusive de bumbum à brasileira, que também será tendência por aqui. A moda está intimamente ligada à ascensão de celebridades curvilíneas como as cantoras americanas Beyoncé e Jennifer Lopez. Muito bem. A gente estava aqui tricotando. E o doutor tem esse que levanta o bumbum mesmo? Como é que é isso? Pior que existe, tá? Só que está proibido as grandes quantidades de preenchimentos. Eu acho que todo mundo viu na mídia aí, passando os problemas que isso aconteceu, né? Então, polimetilmetacrilato, aqualift, um monte de coisa, o pessoal estava fazendo demais. E profissionais que também não eram profissionais adequados a fazer. O que aconteceu? Vários processos aí de necrose, infecção, está proibido grandes quantidades no bumbum. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os riscos das cirurgias plásticas. É importante que você de casa também absorva esse assunto. Olha, o telefone é o 11 São Paulo 2578-6000. Se você tiver alguma pergunta, tá meio afim de fazer uma cirurgia plástica, está em dúvida sobre algum assunto, pode ligar aqui que o doutor responde ao vivo para vocês. Qual é, doutor, a cirurgia plástica mais feita em homens e mulheres nos tempos atuais? A mais feita é a lipoaspiração. Ainda É a que encabeça isso no Brasil, no mundo, tá? É uma cirurgia que tem que ser feita com muita responsabilidade, tem que ter indicação de fazer. Quem tem que fazer isso é um profissional, que é o cirurgião plástico, tá? Mas é ainda que encabeça. Nas mulheres também tem as próteses, né? As próteses de mama também está lá no topo. Então, prótese de mama e lipoaspiração são o que mais faz. Aliás, você trouxe algumas para a gente Trouxe algumas ver, próteses, né? exatamente. Quais são as de mama? Essas daqui são as duas próteses de mama, né? Vocês veem que são redondinhas, tem um gel lá dentro que, se caso isso daqui, esse invólucro estourar, não tem problema, porque é gel, Não ele se não vai espalha vazar, pelo corpo, não tem problema algum. Tá. Então, essas daqui são as próteses de mama, essa daqui é uma prótese de bumbum, é de glúteo. Ah, tá? é de bumbum? Se você for ver, ela é mais durinha que a prótese de mama. É mesmo? Porque tem que aguentar a carga do músculo, né? Você senta em cima, não tem como ter uma prótese mole. Então, essa daqui é um pouquinho mais durinha. Tá? Essa é a prótese de bumbum. E essas duas, essa daqui é uma prótese de peitoral de homem, tá? Então é uma prótese masculina, que ela simula o peitoral masculino. Então a fibra do músculo é em horizontal dessa maneira, tá? Falou no VT aí,
que aumentou o número de homens e aumentou mesmo. Hoje, num consultório médico, por volta de 30% das cirurgias plásticas são feitas em homens. Bastante. Tá? E essa é uma prótese de panturrilha. Pode ser colocado tanto em homem quanto mulher. É uma prótese que é colocada na panturrilha e é para quem precisa, né? Não é para todo mundo também. Mas né? muita gente coloca por vaidade de, minha panturrilha. Porque assim, à medida que você malha, há uma tendência do homem ficar muito forte em cima e fininho embaixo. E a mulher com a coxa mais Colchão grossa e a panturrilha, a canela, que a gente chama popularmente, mais fininha, porque é muito difícil aumentar com musculação a Tem uma panturrilha. característica genética, né? Algumas pessoas não conseguem mesmo aumentar essa região da panturrilha da batata da perna. Quando isso acontece, a pessoa treinando e fazendo tudo certinho, a indicação sim, tem indicação de uma prótese de panturrilha. Vamos começar falando por essa, então. Como é feita a incisão? A incisão fica bem... Então, naquela dobrinha que nós temos atrás do joelho, é uma incisão de 3 centímetros mais ou menos. É dissecado, então é aberto isso, colocado essa prótese bem em contato direto com o músculo. Tá? Então, ela fica de uma maneira natural. O pessoal acha que prótese de panturrilha deixa aquela coisa da batata da perna redondinha. Não, ela aumenta o volume. Então, ela serve para aumentar o volume. Deixar torneado é academia. Não tem jeito, você não consegue deixar torneado sem ir para academia. Ela só aumenta. Só aumenta. Recuperação é como qualquer outra cirurgia. Qualquer outra cirurgia por volta de 15 a 30 dias. Tá. Tá? E como é panturrilha, tem que ficar um pouco sem andar? Quais são os Não, principais cuidados? já sai do hospital andando, tá? Lógico, com os cuidados todos, mas já sai andando com uma pequena palmilha, o pessoal pode andar normalmente, sem problema Vamos falar nenhum. da prótese de silicone agora para as mulheres, Sim, né, das mamas. Que é a mais feita, né? É a mais Entre feita, as próteses tem 2 são as tamanhos. mais feitas. Algumas perguntas que eu sempre ouço até de próprias amigas. Certo. Primeiro, por que estoura uma prótese de silicone? Geralmente estoura por conta de um fenômeno que chama contratura capsular. O que é a contratura capsular? O nosso organismo é normal, isso é um corpo estranho. Tá. Por ser um corpo estranho, ele vem aqui e engloba essa prótese. Algumas pessoas têm uma reação muito intensa. Quando essa reação é muito intensa, ela pega essa prótese e faz isso daqui. Ela aprisiona a prótese. E essa cápsula fica tão grossa, a ponto de friccionar uma prótese, né, a cápsula na cápsula e rasga. E a mulher acontece percebe isso. que rasgou? Então, não percebe, muitas das vezes não percebe que rasgou, porém, percebe que a mama está mais dura, ela está diferente. Por isso que a gente fala, anualmente, visite seu cirurgião plástico, faça seus exames, porque somente aí que você consegue detectar que essa prótese já começa a ter algum tipo de problema. Mas, doutor, nesses exames que a gente faz com o ginecologista, exame de mamografia, ultrassom de mamas. Se ela rasgou, dá para ver? Pode, pois sim. No ultrassom já dá consegue pra ver. ver. Consegue ver sim. Entendi. Temos uma pergunta do telespectador? Pode rodar. Doutor, eu sou alta, tenho seios pequenos. Eu gostaria de saber qual a melhor prótese para eu não ficar com colo artificial. Que é uma preocupação também das Isso, pessoas. todo mundo que vai no artificial. consultório fala isso. Eu não quero a minha prótese artificial, ou eu quero a minha prótese artificial. Na verdade, o biotipo tem que ser medido pelo médico. O médico tem que fazer a aferição. E não é só por eu ser alta, ser magra. Muitas vezes, uma pessoa alta e magra tem uma quantidade de glândula boa. E aí você pode colocar um tipo de prótese diferente daquele que a pessoa acha que tem que ser. Um super alto ou um alto. Então, isso depende do exame físico. Passar informações dessa maneira não tem como a gente falar, olha, vai ser alta, vai ser anatômica, vai ser super alta. Atrás do músculo ou na frente? Tudo depende da quantidade de glândula que a pessoa tem. Se a pessoa tem mais do que 2 centímetros de glândula, de espessura, você pode colocar na frente sem problema nenhum. Esse negócio de ir na frente... Há um mito enorme de que atrás do músculo a mama não cai. Mentira. Na verdade, não é a prótese, não é o músculo que segura a prótese. Quem segura a prótese é o tecido mamário. Então, essa coisa de atrás do músculo é melhor ou na frente do músculo melhor não existe. Existe indicação para cada tipo de paciente. Cada paciente tem a sua indicação. Por isso que o cirurgião plástico tem que avaliar adequadamente. Porque, não sei se é mito, mas eles falam mesmo, atrás do músculo fica mais natural. É uma grande bobeira. Dói mais também, a recuperação Isso é verdade. pior. Quanto à recuperação, né, e quanto ao pós-operatório, atrás do músculo dói pra caramba. Pensa você que a gente tem que cortar o músculo. Pô, quando a gente treina não fica dolorido, agora imagina você cortar e descolar o músculo. Vai doer mais. Sem sombra de dúvida, dói mais. Porém, esse negócio de é mais natural ou fica mais para cima é mito, tá? Ficar para cima, ficar mais natural depende de N fatores, tamanho de prótese, como que é o seu corpo. Então, são N fatores que encabeçam para ter a naturalidade da prótese. Ô, doutor, e a incisão? Tem alguma coisa mais moderna ou os Não. lugares ainda são? Pela auréola, embaixo do braço, axila ou E o pelo sulco? umbigo?
negócio do umbigo é porque teve um cirurgião aí que ficou umbigo. No Brasil não tem como ter essa prótese sobre o umbigo, por quê? Lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, utilizavam-se próteses que eram murchas e a gente enchia com soro fisiológico. Tá? Hoje em dia não tem mais isso. A solução salina não existe mais. E uma prótese dessa, pensa você, como que eu vou colocar uma prótese dessa pelo umbigo? Não tem eu lógica. via o cirurgião que você está comentando, que tinha um programa de TV, eu via e falava, gente, isso deve doer demais, porque você, né, atravessa teu corpo inteiro. Que nada, mas era uma bexiguinha, né? Uma bexiga murcha que você coloca. Hoje, nem nos Estados Unidos mais não tem aquelas Agora, se o próteses. corte vai ser aqui, vai ser mais aqui abaixo do peito ou na axila, é uma escolha de quem? Entre cirurgião e o paciente, tá? Por exemplo, você não tem filho e aí vai cortar sua areola? Poxa vida, vai cortar areola, pode cortar ducto. Então, assim, são indicações que a gente tem que pensar bem, né? Então, é uma conversa bem franca entre o cirurgião e o paciente. Diz que quando faz a incisão pela axila, a chance de uma infecçãozinha, uma bactéria mais ou menos é maior, né? Porque isso. é um lugar que a gente assim transpira. como pela areola. A areola tem bactérias, né? Então, há um risco um pouquinho maior de infecção, sim, tá? Então, mas isso é tudo conversado em consulta. E a prótese masculina, esse peitoral aqui? Essa é uma prótese peitoral, tá? Que é colocado pela axila. É a do homem sempre pela axila? Sempre pela axila, por quê? Porque senão fica o estigma. O homem fica sem camisa. Sim. E aí aparece aquele baita corte. Não, pela axila é um corte bem tranquilo, tá? Um corte de 3 a 4 centímetros, que é colocado em implante. E o implante fica dessa maneira, tá? Que aí isso traz realmente aquela sensação que o cara malhou muito mais. Na verdade, é a mesma coisa que eu falei da panturrilha. Dá volume, mas não dá forma de músculo, tá? Forma de músculo é academia. Não, o pessoal acha que é milagre, né? Não tem milagre. O cara quer ficar com o corpo malhado, bonito, tem que treinar. Não tem jeito. Isso daqui ajuda, mas não é 100%. Tá. E a do bumbum? Que é um pouco mais durinha, ó. Quando a gente pega, você já sente a textura, é bem mais durinha do que a da mama. É colocada onde? Mais aqui em cima, doutor, ou mais para baixo? A do bumbum é uma incisão que é feita bem no cofrinho. Então, no sulco interglúteo, que é o nome, é bem no cofrinho. A gente disseca o músculo e vê onde está precisando mais. Então, geralmente, é mais na parte superior. Para já dar aquele contorno todo maior. A lordose bonita que a brasileira tem, que é aquele contorninho, né, que muitas vezes os europeus não têm, os americanos não têm, é exatamente isso. Essa prótese é também uma prótese que tem que ser estudada por conta da naturalidade. Não dá para exagerar. Bumbum não tem como exagerar. Exagerou, fica feio. O bumbum a gente consegue de longe perceber, né? Exatamente. Às vezes quando a mulher colocou um pouco a mais. Tem que ser natural, senão fica feio. Tá? Então, isso é a busca nossa, cada vez mais natural, mais naturalidade nos resultados de cirurgia plástica. Homem também coloca? Coloca. Eu tenho um número bem grande de homens. Você sabe que tem um cantor, Tem, o Edson, eu vi da esses dupla dias. Edson Hudson, e eu não estou fazendo fofoca aqui, porque ele já viu Não, no programa, já falou, né? Já falou. Mostrou, assim, por cima da Exatamente. calça e tal, ele colocou. Exatamente, do assim, Edson Hudson. não vejo problema nenhum. Muitas das vezes a esposa leva no consultório e fala, doutor, a calça dele é uma desgraça, porque a gente não consegue comprar calça, fica sobrando bunda, entendeu? Coloca pequena, uma prótese bem pequenininha, só para preencher. E nem parece, ninguém sabe depois que tem prótese. A recuperação são mais dias? São mais dias, por volta de 30 dias. É uma prótese muito mais chata, porque aquilo que eu falei sobre o músculo, a gente faz um sanduíche de músculo. Então, eu abro o músculo no meio, o músculo tem por volta de 8 centímetros, a gente abre, coloca a prótese dentro, fica um sanduíche. Então, dói. Essa dói bastante. Tem que se preparar, porque o pós-operatório é difícil. Em termos de prótese, é a mais dolorida? A mais dolorida. Eu acho que em termos de cirurgia plástica, essa é a mais dolorida. Olha. Ó, vamos mostrar mais uma vez aqui com os nossos câmeras. Essa, então, para você que está em casa, que está chegando agora, é a prótese do bumbum. Essas duas aqui são as próteses de mama femininas. Exatamente, peitoral. Essa é o peitoral masculino. E essa aqui, panturrilha. Homem também faz para panturrilha? Muito. A panturrilha, eu acho que por volta de 60% a 70% são mais homens. Mais homens Sério? que mulheres. Eu não sabia. Mais homens que mulheres. Muito mais homens que mulheres. Bom, daqui a pouquinho a gente continua aqui com o doutor Alexandre Cataoca, cirurgião plástico. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar pra gente. Nós já temos algumas perguntas de telespectador para responder aqui no próximo bloco. A Rafinha também, que é uma blogueira super bacana, que fala de moda, de maquiagem, de cabelo, participa do programa dando dicas de contorno de maquiagem para que você consiga dar aquela afinadinha pequena, sem uma intervenção. Exatamente. Muito bom. Vamos ver um teaser do trabalho dela. Roda aí pra gente conhecê-la.
Daqui a pouquinho ela tá com a gente. Olha, a cirurgia plástica faz uns milagres, mas a maquiagem também, né, doutor? Muito bom, bem Muito legal. legal, você vai adorar a matéria. Te espero, então, é rapidinho nosso intervalo. Até já.